Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que os fertilizantes organominerais são aliados na recuperação de solos degradados, ajudando a restaurar a sua fertilidade natural? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Durante o congresso da BMRA em São Paulo, eu e meu amigo Bruno Faustino entrevistamos Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, AbraLeite. Então vocês vão ouvir perguntas feitas por mim, perguntas feitas pelo Bruno. Vamos começar a nossa entrevista. Ô, presidente, primeiro a gente gostaria de agradecer muito essa sua disponibilidade para bater papo e conversar com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador, sobre assunto tão importante que é esse segmento do agronegócio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer para nós estarmos aqui conversando com vocês nesse podcast e dizer que sempre é muito importante valorizarmos a nossa imprensa que atua no nosso agro, um segmento tão importante para o Brasil e para o mundo, que precisa ser muito bem comunicado, precisa chegar melhor à população, a toda a comunidade brasileira e ao mundo em si. Precisamos trabalhar cada vez mais pautas importantes e utilizando, no bom sentido da palavra, a imprensa. Vocês que atuam no agro conosco são pessoas extremamente bem-vindas e queridas para todas as entidades que representam os nossos produtores rurais. Presidente, a AbraLeite é uma entidade nova, podemos dizer assim, mas ela é uma entidade muito importante desde a sua formação, né? Qual que é a importância da AbraLeite para os produtores e para esse setor do agronegócio? Ela é jovem, sim, é muito jovem, inclusive dentre as congêneres, as entidades que representam cadeias produtivas, como poderia citar algumas, como a ProSoja, a Abramilha, a Abrapa e tantas outras, talvez ela seja mais jovem. A AbraLeite só tem 7 anos e vem trabalhando firmemente, de uma maneira extremamente responsável, em pautas importantes para o desenvolvimento do setor leiteiro. Não só defendendo os interesses dos produtores de leite, mas trabalhando para uma melhor interação, uma melhor atuação, inclusive, do setor como um todo. Uma integração entre os elos da nossa cadeia produtiva do leite. E também nós precisamos interagir melhor, de certa forma, com outros elos, aquele da industrialização, da comercialização e aquele da ponta final, que é o nosso rei, que são os nossos consumidores. Geraldo, talvez de todos esses setores que você citou aí, o do leite é o que tem maior capilaridade, está presente em todo o país de norte a sul. Quais são os principais desafios enfrentados pelo setor leiteiro no Brasil? Esse que você falou, Divino, muito bem lembrado, é um dos maiores desafios. O fato de estarmos pulverizados em 98,8% dos municípios brasileiros, segundo dados do IBGE, é um dos grandes desafios dessa cadeia produtiva, que é a cadeia produtiva do leite no Brasil. Você está pulverizado, de certa forma, em praticamente 100% do território nacional, lembrando que o Brasil é um país continental, isso traz dificuldades diversas, inclusive começando pela união dos produtores, por ser uma classe gigante, a maior e totalmente pulverizada por esse continente que é o Brasil. Isso dificulta até a comunicação entre si e a união da própria classe produtora de leite. Mas traz outras dificuldades. Por exemplo, nós temos como custo de logística de captação uma das maiores do planeta. Nosso custo, só para vocês terem ideia, comparando com um país que é um grande player, exporta 50% das exportações de lácteos do mundo, que é a Nova Zelândia, o nosso custo é algo em torno de 2,5 vezes o custo de logística de captação que a Nova Zelândia tem. Obviamente, a Nova Zelândia é do tamanho do estado do Rio Grande do Sul.
A Ilha Norte com a Ilha Sul perfazem o tamanho, né, do território do nosso estado do Rio Grande do Sul, que hoje é o 4º maior produtor de leite do país. Então nós temos que enxergar que é bom socialmente, é bom economicamente podermos dizer, produzimos leite em todo o território nacional. Porém, nós temos muitas dificuldades por essa distribuição que é vista em todo esse país, que nos traz certas dificuldades. Boa parte dos produtores que criam gado de leite, presidente, são pequenos produtores. É gente que está lá no campo, produzindo o seu leitinho, muitas vezes vendendo por um laticínio, e que reclama muito do preço pago pelo leite. Como é que a gente pode melhorar a renda desse produtor, que muitas vezes não está associado a uma cooperativa, que não está associado a uma associação e que precisa se manter na atividade para garantir o sustento da família? A pergunta também é excelente, a resposta está na sua pergunta. Aquele que ainda não é cooperado ou associado, ele precisa se unir. Cooperativismo e associativismo, que são duas formas, na verdade, de associativismo, são muito importantes para se comprar em conjunto, se vender em conjunto. O produtor que já é cooperado, de uma cooperativa que beneficia, trabalha, vende o leite dos produtores, ela precisa ser encarada como sendo dos produtores e ela é dos produtores. Uma cooperativa, inclusive, ela distribui renda quando existe, ao mesmo tempo que ela distribui responsabilidades. Uma liquidação, o produtor cooperado, ele tem uma quota-parte de responsabilidade. Então ele precisa encarar a cooperativa como sendo dele. Ele é um membro da cooperativa e ela também é dele. E cair para dentro. Mas eu não quero ser diretor, eu não quero ser conselheiro. Mas participe de reuniões, eleja corretamente os seus dirigentes, cobre os dirigentes, desenvolva aquela cooperativa, que é muito importante, com certeza. E aquelas regiões, aqueles municípios que não têm um cooperativismo ainda desenvolvido, não exista uma cooperativa dos produtores de leite, um outro caminho é o associativismo através de associação regional. E a Abraleite, ela divulga muito isso, ela apoia muito isso e ajuda várias associações regionais a se firmarem, a se organizarem. Porque esses produtores, eles podem ter melhor força de comercialização do seu produto, que é o leite in natura. Da mesma forma que também comprar em conjunto. Mas com certeza, um pequeno produtor não consegue, às vezes, chegar e fazer um contrato e ter seu leite disputado por laticínios que captam na região dele. Mas quando ele se une, 50, 100 produtores, e aí tem um volume maior de leite para negociar, ele passa a ter força de comercializar melhor o seu produto e, às vezes, com contratualização que traz segurança e maior previsibilidade para ambos os lados. Para o produtor, que nesse caso está em grupo, então é um grupo de produtores de uma pequena ou média associação regional, mas também traz segurança para o comprador, que é uma indústria de laticínios, que passa a ter também uma certa segurança de que ela vai ter o fornecimento pelo período daquele contrato, seja 1 ano, 2 ou 3 anos. Então esse é um caminho, é uma das formas que existem de se melhorar com essa relação entre os dois elos da produção e da industrialização, que são os produtores com as indústrias de laticínios. Nós divulgamos muito isso, apoiamos muito, propagamos essa ideia da união dos produtores e que é aquela velha história, a união faz a força, através de uma cooperativa ou de uma associação nos moldes que eu acabo de comentar. Geraldo, da mesma forma que existe o pequeno produtor de leite, que é a sua maioria, tem o grande produtor de leite também. E cada vez mais estão surgindo grandes produtores muito eficientes e que estão ganhando dinheiro. Quando se olha no longo prazo, daqui para frente, nos próximos 5, 10 anos, qual é o futuro da cadeia? Nós continuaremos a ter essa quantidade de pequenos produtores ou o setor do leite deverá passar por algo parecido com o que aconteceu com a soja, por exemplo, onde ser pequeno não é possível mais, você tem que ter escala? É exatamente isso que está acontecendo no mundo. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, na década de 60, possuía 2.800.000 produtores de leite. E agora, nos Estados Unidos, não chega a 30 mil produtores de leite. São algo em torno de 25 mil produtores de leite nos Estados Unidos. E isso aconteceu, é um fenômeno mundial.
Eu dei o exemplo dos Estados Unidos por ser o maior produtor de leite do mundo. Citei agora há pouco a Nova Zelândia, que é o maior exportador de lácteos do planeta. Mas podemos citar vários outros países, como Austrália, Canadá, Alemanha, países grandes produtores de leite, que aconteceu essa diminuição do número de produtores. E, obviamente, os produtores que geralmente saem da atividade, os produtores que sofrem mais por falta, às vezes, de assistência técnica, falta, às vezes, de condição, de tecnificação na sua atividade, de falta de ter recursos para investimentos, é o pequeno. É aquela classe menor que eu digo de produtores menores, mas é o maior volume de produtores. Então, se eles não conseguirem melhorarem a sua produtividade, melhorarem a sua produção, o volume de sua produção, para que ele tenha condições de permanecer na atividade, ele vai ter que achar outro caminho, por exemplo, agregação de valor através de artesanais, através ainda de A2, ainda de orgânicos, e outras que possam surgir. E quando eu falo artesanais, eu não digo só o queijo artesanal, eu falo requeijão artesanal, doce de leite artesanal, infinidade, iogurte artesanal, infinidade de lácteos que podem ser feitos de forma artesanal, com responsabilidade, com qualidade, com tudo aquilo que se precisa, sanidade nos rebanhos, que é muito importante, já que são alimentos, nós precisamos ter aquela segurança do alimento. Então nós entendemos que é muito difícil continuar, não só no Brasil como no mundo, um volume gigante de pequenos produtores. O pequeno tem que procurar ser médio, o médio procurar ser grande, o grande cada vez maior. E eu volto a repetir, a união faz a força, os pequenos devem se unir em cooperativas e associações para que eles possam comercializar melhor seu produto, ter um preço melhor pago ao seu litro de leite, na forma de vender em grupo. O pequeno fornecer para laticínio, esse modelo no mundo não vem funcionando. E aqui no Brasil, a cada crise que se instala, principalmente nos momentos de importações de lácteos do Mercosul, o que a gente percebe é dezenas, centenas de produtores pequenos saindo da atividade. Presidente, no Espírito Santo, e aí puxando sardinha agora um pouco para o meu lado, essa é uma atividade muito forte, principalmente por conta das cooperativas. Pelo que eu já entendi aí o senhor falando, esse é um caminho a ser seguido. E muitas vezes as cooperativas também estão brigando com a indústria, que está se instalando também lá na região. Então nós temos a Celita, nós temos Porto Alegre, que foi para lá agora há pouco, a Veneza, que foi incorporada à Natercoop. Esse modelo é um modelo, é uma realidade também de Brasil que está acontecendo no Espírito Santo? O que a gente tem observado no segundo elo da cadeia, né, no setor de industrialização, é que também tende a ter uma concentração de grandes indústrias e grandes cooperativas. A gente observa também união de cooperativas, podemos citar aqui o exemplo da Union, que é lá do Paraná, que é a união de 3 grandes cooperativas de produtores de leite, que formou-se um grupo, como se fosse uma grande cooperativa da união dessas 3 cooperativas. Então, assim, essa questão da concentração para que seja cada vez mais maiores laticínios e maiores cooperativas, da mesma forma que acontece às vezes na produção, ela precisa ser trabalhada. Talvez aqueles pequenos laticínios e pequenas cooperativas já precisem estar se preparando ou já atuando de uma forma de que possa continuar no mercado, porque é importante para a nação, para o país, que as pequenas cooperativas, os pequenos laticínios também existam. Eles geram renda, emprego no campo e nas cidades, e tem uma importância social e econômica muito grande para o país. Da mesma forma que toda a cadeia tem. Os pequenos produtores têm um papel importantíssimo, social e econômico, de preservação do nosso meio ambiente, e também não só da geração de emprego no campo, mas também lembrando que isso ajuda, contribui para que não aconteça cada vez mais inchaço nas cidades, se esses produtores saírem da sua atividade e largarem o campo para as cidades. Então tem uma função também de contribuir para a fixação de famílias no campo, que é importante também para que o país tenha uma melhor harmonia entre campo e cidade.
Geraldo, como é que a AbraLeite tem conseguido comunicar o leite? Porque o leite já sofreu muitas campanhas difamatórias. Houve-se uma época em que incentivava as pessoas a pararem de tomar leite, falava de tantos males, de tantas coisas. Como é que está isso hoje? E vocês participaram do Congresso de Marketing do Agronegócio da BMRA, buscando se aproximar ainda mais dessa comunicação com o agro. Como é que está a comunicação que a AbraLeite tem feito, buscando esclarecer as pessoas em relação aos benefícios que o leite traz? Perfeito. Estivemos sim recentemente, como você falou, no Congresso da BMRA, e não só estivemos nesse evento dessa parceira que é a BMRA, como nos 2 últimos Fóruns Nacionais do Leite em Brasília, que é um evento promovido pela AbraLeite, nós tivemos a participação, o apoio e a presença do Ricardo Nicodemos, que é o presidente, que palestrou para os 2 Fóruns Nacionais do Leite em Brasília em 2022 e 2024, da mesma forma que levamos outros profissionais, podemos citar o Tejon, e a gente já vem trabalhando há alguns anos, antes inclusive desse primeiro fórum em 2022, a AbraLeite já vinha trabalhando desde 2017 e 2018, quando ela surgiu, nessa pauta de uma melhor comunicação. Nós entendemos como essencial, não só para combater as fake news, como você citou, não só para trazer a verdade e dizer que o leite é um alimento extraordinário para o ser humano em todas as fases da vida. A prova disso é que recentemente, em dezembro de 2023, a ONU aumentou inclusive a janela de consumo do leite para bebês recém-nascidos. Antes, ela recomendava a partir dos 12 meses se ministrar o leite de vaca, quando não há a possibilidade de se ministrar o leite da própria mãe, do ser humano. E agora, recente, como eu disse, a ONU já recomenda a partir dos 6 meses de vida, que é uma fase que o ser humano é extremamente sensível, fase de bebê, e a ONU coloca isso, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, coloca isso como sendo recomendável fornecer, ministrar leite de vaca a recém-nascidos após 6 meses de vida. Então, a gente precisa levar notícias como essa para o público consumidor, precisa sair da bolha do agro, a comunicação ela é muito importante. Nós temos trabalhado dioturnamente, a AbraLeite trabalha no sentido de tentar cada vez mais sair da comunicação interna do agro e atingir um número maior da população brasileira, dos nossos possíveis consumidores, não só os que já consomem, como aqueles que possam vir a consumir nossos produtos. E também esclarecer não só a qualidade do alimento, mas levar para a população como o leite é produzido com muita responsabilidade econômica, social, ambiental e de boas práticas com os animais. Presidente, recentemente, uma indústria lá do Rio Grande do Sul lançou uma campanha, e aí eu queria uma opinião do senhor. Eles colocaram nas caixinhas de leite um QR Code em que as mulheres poderiam denunciar violência doméstica. E a gente achou que poderia ser uma forma de que o agro poderia ajudar muito nessa questão social, que é um problema hoje no país. E o resultado veio. Como é que a AbraLeite vê essas iniciativas em que um alimento pode ajudar a salvar uma vida? Eu acho que é mais do que no Brasil, é no mundo. Esse problema, você tem razão, nós temos que ter essa preocupação, porque a questão dessa violência acontece não só no Brasil, mas como acontece no mundo inteiro. E eu acho que é uma maneira, sim, interessante de se trabalhar. Eu acho que tudo que for nesse sentido para ajudar é importante para a sociedade, no nosso caso, a sociedade brasileira. E se os nossos produtos do agro puderem contribuir com isso, melhor ainda. Eu acho que é uma maneira, inclusive, de se comunicar com a sociedade, mostrando que esse é um pensamento daquelas pessoas que trabalham no nosso setor. Então, acho sim, vejo sim, com muito bons olhos, e acho que iniciativas como essa devem ser apoiadas e incentivadas. Nos Estados Unidos, na Fórmula Indy, era muito comum a gente ver o vencedor comemorar tomando leite. Teve a campanha do bigodinho, né? Aqui no Brasil já teve campanhas em que pessoas famosas tomavam um copo de leite.
Mas parece que essas iniciativas estão um pouco paradas agora. Estão realmente paradas ou não? Existe uma estratégia para que essa comunicação, como você mesmo disse, possa chegar até as pessoas e sair da bolha? A gente tem uma certa dificuldade com recursos para campanhas. Você citou a Got Milk dos Estados Unidos, que lá existe um fundo criado por meio de lei, inclusive demorou-se 25 anos para a consolidação, aprovação nas casas legislativas e com a sanção presidencial, também nos estados, para que se tivesse um fundo criado em que se contribui com um percentual, com um valor em centavos por litro de leite, e que campanhas publicitárias como a Got Milk são financiadas por recursos desse fundo. Nós temos estudado criar algo parecido no Brasil, estamos trabalhando em cima disso, debruçados em cima disso, para que a gente consiga ter um alcance maior. Sabemos que não é barato e não é fácil comunicar com mais de 200 milhões de brasileiros. E essa é uma certa dificuldade. Usamos muito as redes sociais e precisamos, inclusive, cada vez mais nos empenharmos. E quando eu digo nós, todos os que estão no próprio setor precisam trabalhar mais, precisam vestir a camisa, vender todo dia o nosso peixe, que o nosso peixe, no caso, é o leite e os seus derivados lácteos. Então esse papel também pode ser de um colaborador de uma propriedade, um colaborador de um laticínio ou de uma cooperativa, de um parceiro do setor, de vocês que nós contamos tanto, que são da imprensa. Todos nós temos que fazer nosso dever de casa, dos líderes, dos produtores, dos donos, proprietários de laticínios. Todo mundo precisa vestir essa camisa e cada dia mais difundir notícias que são verdadeiras. Inclusive parar de propagar, mesmo que seja internamente dentro do setor, fake news, notícias sem nenhum tipo de embasamento científico, que é o que aparece por aí, que nos deixa muito chateados, aborrecidos. E quando a pessoa coloca isso num grupo do setor, um grupo, por exemplo, do WhatsApp ou em alguma rede social, é uma maneira de esbravejar, uma maneira de falar assim, olha, eu não estou aguentando ver isso. Mas nós temos que passar a ter um outro tipo de comportamento. E nem propagar isso nem no nosso setor, porque isso acaba saindo da nossa bolha e chegando para parte da sociedade que não conhece de fato e às vezes embarca numa informação furada, numa informação errada, numa fake news. Então nós temos que comunicar melhor, levando, por exemplo, como a Abraleite faz nas suas redes sociais. Eu convido a todos que nos assistem para visitar as nossas redes sociais da Abraleite, também no nosso site abraleite.org.br, que sempre colocamos notícias importantes e com embasamento científico. O leite faz bem para a saúde através de pesquisas em instituições sérias e sólidas, geralmente fora até do Brasil, como institutos na Europa, nos Estados Unidos, e isso precisa sim ser divulgado. Que tem estudos que comprovam a saudabilidade, ou seja, que o leite realmente é saudável para a saúde humana. Bom, nós já estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse para a nossa audiência, quem está nos ouvindo agora e que tem dúvidas ainda a respeito do leite, por que uma pessoa deve tomar leite? Deve tomar leite para ter saúde, porque o leite é uma fonte de vários elementos importantes, não só minerais, como proteína, como vitaminas. É um alimento nobre e nós, seres humanos, somos acima de tudo, aliás, nascemos mamíferos. Então o leite faz bem sim. E um animal, se tivesse a inteligência e o dom que o ser humano tem, com certeza ele ordenharia outro animal e ele beberia o leite. Então esse tipo de informação de que o ser humano é o único que bebe leite é lógico. O ser humano é o único que monta cavalo, coloca um arreio, uma rédea e domestifica um animal. Então o ser humano também é o único que consegue ordenhar e beber esse produto maravilhoso, não só saudável, mas saboroso. Você falou do bigodinho branco, a gente precisa andar por aí molhando nossos bigodes de leite. Vamos beber leite, consumir leite, e não só o leite. Os derivados lácteos são maravilhosos, como queijos, coalhadas, iogurtes, requeijões, doce de leite, uma infinidade. E lembrando que a culinária brasileira e do mundo toda é muito regada de lácteos. É quase impossível se chegar num restaurante e não existir no seu cardápio pratos com derivados lácteos.
faz parte da culinária do mundo, vários produtos lácteos que são saborosos e saudáveis para a saúde do ser humano. Uma última pergunta, para finalizar. Tem gente que acha que a vaca sofre ao ser ordenhada. Existe algum sofrimento animal ao se extrair o leite da vaca? É exatamente o contrário. A ordenha traz alívio para ela, porque se ela está sendo ordenhada, é porque naquele momento ela já está com o seu reservatório cheio, que é o seu úbere. E ao ordenhá-la, se cria um alívio. Então é exatamente o contrário. Quem fala isso é porque às vezes não sabe diferenciar um touro de uma vaca, não sabe que o leite não é produzido numa caixinha, e infelizmente essa pessoa, nós temos que não criticá-la, convidá-la. Vamos visitar alguma fazenda, alguma propriedade produtora de leite, vamos ler mais, vamos nos informar, vamos pegar informações que têm embasamento científico, não criticar sem conhecer. Precisamos, inclusive, que cada dia mais esclarecimentos cheguem à sociedade, até a classe médica, até na medicina nós precisamos esclarecer muitos profissionais que às vezes não sabem diferenciar o que é uma intolerância à lactose, o que é uma alergia à proteína do leite. E isso precisa ser muito explicado. Primeiro, de que é um percentual muito pequeno da população que vem a ter alguma intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. E segundo, que já existe no mercado o leite e os derivados lácteos livres, né, sem lactose, como também sem aquela proteína A1, que é a que pode gerar algum desconforto a quem consumir por ser alérgico àquela proteína. Então, esses esclarecimentos nós temos que levar cada vez mais para a sociedade. Esse que você citou mostra realmente a falta de conhecimento, às vezes, e isso não é criticar ninguém. Nós também, às vezes, produtores, não conhecemos de engenharia mecatrônica ou qualquer outro assunto que foge ao nosso conhecimento. E, no entanto, nós não devemos sair por aí falando de um assunto que a gente não conhece. Então, convidamos, inclusive, a Abraleite, inclusive, tem produtores em todo o território nacional e propriedades com as porteiras abertas para visitas de quem precisar, não só adultos, mas também convido aqui o pessoal da educação. Vamos levar as crianças, os adolescentes, às nossas propriedades. E a Abraleite está aqui disponível para, em qualquer região do país, auxiliar, ajudar e fazer essas visitas chegarem para a sociedade, levar as pessoas da sociedade, da cidade, dos centros urbanos, para as propriedades, para verem como os animais são bem tratados, não só bem ordenhados, mas bem tratados, como se produz com responsabilidade social, econômica, com boas práticas com os animais e preservando o meio ambiente sem receber um centavo. Pelo contrário, o Brasil é o único país do mundo que tem um código florestal que obriga o produtor a preservar parte da sua área, não ser utilizada para agricultura ou pecuária, e ele é responsável pela preservação do meio ambiente. Nós temos que tirar o chapéu para esses guerreiros que fazem isso, não só os produtores de leite, mas todos os produtores rurais do Brasil. Inclusive, eu queria aqui parabenizar o Bruno e o Divino, que foram homenageados dentro do Congresso Nacional, do 16º Congresso Nacional da BMRA em São Paulo, como 2 destaques nacionais, que são pessoas ali nas nossas bases, ali dentro do nosso agro nacional, nos nossos interiores, um do Espírito Santo e outro de Goiás. Então fica aqui o nosso abraço, parabéns, nós conhecemos o trabalho de vocês e queremos cada vez mais poder apoiá-los e ajudá-los, e contamos com vocês ajudando o nosso agro cada vez mais a crescer e a ser melhor comunicado para a sociedade. Presidente, a gente queria agradecer muito esses ensinamentos e essa aula que o senhor deu para quem nos acompanha no rádio, para quem nos acompanha na TV, e é um prazer ter batido esse papo com você aqui no programa. O prazer foi todo nosso, ficamos sempre à disposição. A Abraleite está sempre aberta a bate-papos como esse, podcasts, a entrevistas e a qualquer outra iniciativa que a imprensa nacional e a imprensa especializada no agro precisar. Estamos à disposição de vocês, agradecemos a audiência, um abraço a todos que nos assistem. Gente, que entrevista, hein? Que bate-papo, que prosa boa! Essa semana vai ser assim. Essa semana tem muita entrevista boa que eu e o Bruno Faustino gravamos lá no Congresso da BMRA em São Paulo. E eu estou no Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal em Viçosa, que começou hoje pela manhã e vai até a próxima sexta-feira. Vou ficar por aqui, vou fazer muita entrevista boa, vou pegar muita informação de qualidade, porque você, meu ouvinte, merece. Essa semana tem Soninha Bonato, tem muita gente boa.
eu vou falar para vocês, vale a pena acompanhar o programa, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e te dê uma tarde maravilhosa. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.